movimento, nosso objeto de estudo, por assim dizer, é o impressionismo. O texto que a gente vai trabalhar mais no próximo vídeo é, de uma curadora que escreveu sobre o Degas, sobre as bailarinas do Degas. Mas primeiro a gente vai ver um pouco do movimento e alguns outros artistas. A gente começa então com as bailarinas do Degas, que é, digamos assim, o foco da aula de hoje, né? E vamos falar um pouco sobre esse movimento. O impressionismo, grosso modo, ele é um movimento artístico da segunda metade do século XIX, né? Ele é um termo, né? Impressionismo, ele foi dado por um crítico de arte, o Villeroy, no ano de 1874. E ele usou o termo, né, em decorrência da primeira exposição dos impressionistas, né, que ainda não tinham tal nome, nesse mesmo ano de 74. O termo, né, foi usado por conta, os pintores, tais pintores, foram acusados de trabalhar sem base sólida no conhecimento, né, e que teriam uma impressão fugaz de movimento, essas obras. A exposição dos impressionistas de 74 foi assim, né, chamado pelo Villeroy num tom depreciativo. Então, eles queriam impressionar, é um impressionismo, né? E ele tem como referência para tal título, né, uma tela, né, O Sol Nascente, que a gente vê aqui do lado, que foi pintada pelo Monet, né? Esse grupo dos impressionistas que fazem essa primeira exposição lá em 1874, né, ele é composto pelo Monet, né, e um grupo, né, de artistas franceses. A gente vai ver alguns deles nessa aula, e essa exposição aconteceu, né, no Ateliê do Nadar. Uma das questões desse grupo seria contra, eles são avessos a temas históricos nessas obras, né, nessas telas, e esses acabamentos refinados das obras, né? Eles vão levantar críticas contra o academicismo, contra obras acadêmicas, né? E o motivo deles, então, o tema, digamos assim, dessas imagens, dessas telas e dessas esculturas, né, seriam justamente a vida moderna, tal como eles o viam, né? E a questão, a gente vai ter uma grande revolução de forma, né, que a gente trabalhou lá na semana passada com realismo, e a gente pensou como, grosso modo, o realismo é conhecido por um movimento onde tem uma grande reviravolta temática, mas não uma reviravolta de forma. Aqui, no impressionismo, seria onde a gente vê, é visível, né, e a gente pode falar de uma maneira mais ampla de uma revolução das formas, né? E a gente vai ter, então, essa impressão desse movimento que passa, que é aludido por essas imagens. Esse efeito de luz e de cores muito intensas, né? É uma verdadeira revolução das cores. Se até então, né, a arte tem como primazia o desenho, né? A gente tem agora, digamos assim, um império dessas cores, né? A gente vai ter essa observação da pintura do e no mundo, né? E tem toda uma inspiração do Gustave Courbet. A gente começa a ver agora paisagens en plein air, né, que são imagens pintadas em loco, né, ou pelo menos parte delas pintadas em loco, né, e essas imagens elas tendem a apresentar esse movimento fugaz da vida, né. A gente vê também algo muito longo nessa teoria da imagem, né, e eles buscam, o anseio deles é apresentar a forma e movimento, algo que seria impossível, né, até então, digamos assim. A gente vai ter, então, essas pinceladas marcadas, bem soltas, né? Como a gente consegue ver aqui no Sol Nascente, do Monet, que a gente vai ser versus essa pincelada lisa, né? A pincelada fundida, que a gente viu até então. A gente já viu essa pincelada solta, eu comentei em aula com vocês, em alguns artistas, mas, né, ela ganha aqui uma expressividade, ela é nessa grande pincelada, agora passa a ser solta, ela passa a ser, digamos assim, esse geral de pintura. E a gente vai ter, o que é muito interessante, essas matizes, essas misturas de matizes de cores nos nossos olhos, e não mais na tela, né? Esse grupo desses impressionistas, eles vão, né, realizar os seus encontros e cursos em cafés, né? Algo que a gente pode colocar em comum é um forte diálogo com a gravura japonesa e a fotografia. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Sala de aula é bem interessante. É um dos marcos dessa pintura moderna também, esse movimento, né? E apresenta uma nova forma de pintar e de esculpir, né? A gente vai ver, trabalhar um pouco com alguns escultores, algumas esculturas legais, o próprio Rodin, né?
Aqui eu coloquei essa impressão do sol nascente do Monet, essas névoas matinais, o que começa a ser objeto dessa grande arte, né? E a questão de esses artistas, eles pretendem pintar ou esculpir uma sensibilidade, né? A gente vai ter essa questão do recuo da tela, né? Da transferência da experiência desse pintor para esse espectador, né? Os grandes nomes do impressionismo vão ser o Edouard Manet, Albert Morisot, Claude Monet, o Degas, o Renoir e o Auguste Rodin. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles. A gente começa então pelo Manet, que é considerado o primeiro dos impressionistas, sem nunca ter querido ser ou desejado ser um impressionista, né? O Edouard Manet, ele nasce em 1832, né? E vive até 83. Ele é considerado, então, esse primeiro impressionista, né? Ele nunca expôs com os impressionistas e ele, ao contrário, busca o reconhecimento nos salões de arte parisiense. Ele nunca se considera, então, um impressionista e ele afirma que não tinha a intenção de derrubar os velhos cânones de pintura e criar novos, mas ele acaba por fazer, né? Ele vai abandonar essas sombras suaves, ele vai trabalhar com contrastes duros. A gente tem várias revoluções nessa obra do Manet. Aqui a gente tem uma fotografia do Eduardo Manet pelo Nadar, né, de 74. Queria ter uma fotografia pelo Nadar. O Manet, ele pinta várias telas escandalosas, né, como A Moço da Relva e Olympia, a gente já vai ver ambas. Ele trabalha ao ar livre, né, ele pintava essas imagens da cena urbana parisiense, na cena urbana parisiense. Ele é muito, muito influenciado pelo Albert Morisot, já vai ver, né, a cunhada dele. Ele é considerado um pintor da vida moderna, ele pinta essa nova vida, essa vida moderna parisiense, né, e ele nega, né, que ele quisesse ser um revolucionário. Aqui a gente tem o Almoço da Relva, de 1863, é uma tela intensamente criticada, ela foi recusada no Salão Parisiense, né? E ela é muito criticada por vários motivos. Um dos principais é que a tela apresenta uma modelo nua com dois homens vestidos, né? A gente vai perceber que no Renascimento, essa justaposição de figuras vestidas e nuas em cenário de ar livre é comum. Isso não vai ser a primeira vez que isso aparece numa cena de arte, né? O A Moça na Relva do Manet não é nem uma pintura realista nem alegórica, né? Ela tá nesse entre lugares, né? Mas a imagem choca muito na época, né? É bem interessante pensar que existe uma espécie de natureza morta aqui, eu vou colocar, né? Que são essas frutas colocadas no chão e essas roupas, né? As roupas da modelo que está nua. Então a gente não tem um nu, um corpo ideal nu da arte. A gente tem um despido, a gente tem um corpo sem roupa. E é diferente, né? Essa marca de diferença entre um corpo nu, né? E um corpo vestido. A modelo, então, né? Essa moça nua, ela olha diretamente ao espectador, isso sempre causa furor na imagem de arte. A gente tem no fundo uma mulher também vestida, né? Com um vestido leve, assim, uma espécie de roupa por baixo que se banha nesse rio. Como eu coloquei para vocês, a gente tem alimentos e as roupas dessa modelo que, né, formam uma espécie de natureza morta. O Aby Warburg escreve um artigo que ele analisa essa obra, né, O Almoço na Relva do Manet, que está publicado em português, né, em 2015 a tradução dele para o português, né, e ele vai problematizar essa liberação das ideias acadêmicas que o Manet vai propor, né, e essa luta do direito do olho humano, né? A questão de apresentação desses homens vestidos com uma mulher nua não é por si só algo revolucionário, é o que Warburg coloca, né? E a gente tem, né, gravuras da época do Rafael, né, sarcófagos romanos, enfim, essa tríade dessas imagens, dois homens e essa mulher com tal pose, a gente consegue ver numa larga duração das imagens, né? E o Warburg apresenta isso nesse ensaio, artigo que ele escreve. Aqui a gente tem o A Moça na Relva, que atualmente faz parte da coleção do acervo do Museu d'Orsay, de Paris. Aqui a gente tem, né, esse referencial que o Aby Warburg utiliza para escrever o artigo, né? Aqui o Tiziano, o concerto campestre, a gente já tem essa tríade de imagens, né? E aqui uma gravura, o Juramento de Paris,
do Renascimento, onde a gente já tem também exatamente essa tríade com esses mesmos gestos, né? Como ele replica. O Manet vai replicar uma tríade imagética bastante antiga. Outra obra super interessante, eu gosto muito do Manet, é o Bar no Folies Bergère, de 82, e apresenta um bar, né? Um bar na região do Montmartre, de Paris, é uma Paris moderna, esse interior de um bar, de uma casa noturna, né? E a gente vai ter uma alegria, mas é uma alegria que não está transposta no rosto dessa nossa personagem principal, dessa garçonete, porque provavelmente ela não é a personagem principal, ela é uma coadjuvante que foi feita personagem principal pelo Manet, né? O envolto está todo em festa, só que a gente se dá conta que o envolto é um reflexo no espelho. Boa parte das questões que são apresentadas na imagem são apresentadas por um reflexo. Isso daqui é um espelho e a gente vê o que acontece na frente dessa moça. Essa mulher é uma mulher solitária, calma, ela parece estar cansada, né? É uma trabalhadora tem todo esse ar, né, de tristeza que ela evoca, né? É legal pensar o enquadramento da imagem, como foi feito, né? Aqui a gente tem o balcão, aqui a gente tem o espaço do bar, né? Essa moldura do espelho e o espelho que nos apresenta, né? Esse café, esse bar parisiense. E a gente tem toda uma questão de urbanidade de Paris do século XIX e dessa nova vida noturna dessa cidade. O balcão é uma imagem, uma tela bastante conhecida também do Manet e vai trabalhar com várias questões. Uma das mais interessantes é essa imagem um tanto chapada, né? A gente vai ter um contraste de luz, né? Do interior dessa janela que a gente vê, desse balcão, e do exterior, né? E essas diferenças de luz causam algumas estranhezas dessas imagens. Essas imagens que o Manet pinta parece que são planas, né? Aqui parece que está achatado o rosto dessa mulher, né? Parece que ela tem um nariz com aspecto plano, que está grudado na tela. Isso acontece por conta da incidência do sol, né? Quando o sol bate muito diretamente, né, em objetos ou em detalhes, a gente tem a impressão de isso ter ficado achatado, né? E é o que a gente vê nesse rosto, né? A gente tem uma impressão geral, né, de profundidade, e essa imagem parece um imediato real, né? A gente tem toda aí uma questão dessa fotografia que está colocando como esse imediato real da imagem. Isso é muito evocado por várias das telas impressionistas. A gente tem essa cor também bem interessante, as cores vibrantes, tanto do parapeito como da janela, como da flor colocada. Vários detalhes das sombrinhas, da gravata, né? E toda a questão de como essas cores são, né, são sinalizadas assim por uma espécie de claridade evocada. A gente tem a Olympia, então, de 1863. A Olympia é uma das imagens mais famosas do Manet, né? Ela é totalmente, intensamente criticada no Salão de 65. Ela é considerada vulgar. Por quê? Porque o Manet apresenta uma prostituta, uma cortesã, numa cena clássica de arte. Ele vai apresentar mais uma vez, né, o mesmo gesto que foi apresentado pelo Giorgione, né, ou pelo Tiziano, né, das Vênus adormecidas, da Vênus de Urbino, só que agora a gente não tem uma Vênus, a gente não tem mais uma figura mitológica, a gente tem uma mulher real, uma cortesã, que tem nome e sobrenome, né, é modelo e companheira do Manet, e isso faz um grande escândalo na época, né? Esse cenário que o Manet coloca, né, a Vitorina, não é mais um parque, não é mais, né, um cenário mitológico, mas o interior de um apartamento de uma cortesã parisiense. A gente tem, né, uma moça negra que provavelmente trabalha para essa cortesã, que está levando um buquê para ela, um buquê que provavelmente ela ganhou, né, de um dos clientes. E a gente tem, em contraposição com o Tiziano, um gato negro, né, e não mais o cachorro. Lembrando que o cachorro geralmente evoca essa fidelidade dessa mulher. E o gato, não, né? A gente vai ter então esse cenário doméstico contemporâneo da época, né? Porque essa arte pode apresentar essa vida cotidiana, essa grande revolução da arte do século XIX, essa orquídea do cabelo da Olympia
foi muito analisada por uma questão como algo desse órgão genital feminino, algo da sensualidade. A gente vai ter joias, né? Essa Olimpiá é repleta de joias da Olimpiá, por exemplo, esse colar, a gente consegue, né, reprodutibilidade, eu nem sei se é só reprodutibilidade técnica, mas é vendido, por exemplo, no Museu d'Orsay. A gente tem essa nudez, então, dessa cortesã, e essa mulher que olha, mais uma vez, diretamente para esse espectador, né? Coloquei já da moça negra que entrega, né, aqui, o buquê de flores. E a Olimpiá, ela nos encara, né? É muito interessante a tela. Né? E ela tá com o sexo. É incrível. E aqui eu coloquei ela ao lado da Vênus de Urbino, do Tiziano, né? Que alguns séculos antes já fizera furor na história da arte. E a Berthe Morisot, a nossa, né, incrível e conhecida artista impressionista, teve uma exposição dedicada a Berthe Morisot em 2019 no Museu d'Orsay. A Berthe Morisot é uma artista bastante conhecida, né? Ela é filha de uma família burguesa. Todas as filhas dessa família aprendem a pintar com a mãe. Elas começam a fazer cópias e estudos a partir de imagens no Museu do Louvre. É uma das artistas integrantes desse grupo dos impressionistas. Ela é pupila, cunhada, amiga do Manet. É a mulher mais retratada, né, pelo Edouard Manet. Ela se casa com o irmão dele, então, por isso que ela é cunhada, o Eugène Manet, aos 33 anos de idade, mas ela continua assinando suas obras, ela não para de pintar, e ela continua assinando as telas como Berthe Morisot, com o nome de solteira. Né? Ela tem como um dos principais temáticas da imagem dela, imagens de mulheres em ambientes privados, essa vida doméstica, a maternidade, né? Ela participa da primeira exposição já dos impressionistas, em 1874, é a única mulher dessa primeira exposição, e ela vai participar de todas as exposições, com exceção da de 79, ela tinha acabado de ter a filha, Julie, né? Ela apresenta, né, os temas dela, muito cenas de gênero, a questão dessas cenas domésticas, jardins e paisagens, que são grandes temas dos impressionistas, né? E ela é muito famosa por apresentar esse universo feminino. E ela apresenta com uma delicadeza, né? E com um olho de mulher. É muito bonita as obras dela. Ela tem um único autorretrato, né? Ela pinta ela com uma artista com uma paleta na mão. Ela se pinta como artista. E as pinceladas são bem marcadas, né? Bem interessante como é apresentada aqui. Aqui a gente tem a Edma, que é sua irmã. Né, a principal personagem das obras da Berthe Morisot. E aí a Edma tá vendo o filho dela dormir, né? Se chama Mulher e uma Criança. E é o que eu falei para vocês, que tem uma delicadeza, né? Tem um olho, tem uma visualidade que, né, atrela esse feminino da artista, muito bonita. Acho que foi a primeira imagem que eu vi da Berthe Morisot que me tocou, né? E eu não conhecia, não sabia que era da Berthe Morisot, eu olhei a imagem e pensei, nossa, que evocação, tipo, de algo, essa maternidade, algo feminino. E eu fui olhar, era uma mulher, né? Foi onde eu conheci a Berthe Morisot. Depois da irmã, da Edme, a Julie, que é filha dela, né? É a modelo preferida da Berthe Morisot. Aqui a gente tem ela, né? A menina com uma boneca de 84. A gente tem aqui a moça se maquiando, né? De 77. Também esse universo desse feminino. A gente tem o penteado, né? Também trabalha com esse universo feminino, que alude muito à questão da filha, né? Essa relação dela com a filha. E aqui a gente tem a irmã, né, da artista, que é a Edma, e a mãe dela, de 1870. A gente tem um momento de introspecção, uma leitura, um momento de um privado, né? Aqui a Berthe Morisot já tinha conhecido o Manet retoca, né, o vestido negro da mãe da artista, né? E a gente tem essa delicadeza desse movimento, esse momento parado, calmo, doméstico, de uma leitura. E os jardins, adoro, a minha imagem preferida da Berthe Morisot é essa, muito delicada, é muito linda, tem um jardim plein air. A gente vai ter toda essa questão desses verdes, das pinceladas, a caçadora de borboletas, caçar borboletas, né? As crianças ao fundo, é uma imagem super poética, lindíssima, de 74, e faz parte do acervo do Museu d'Orsay de Paris. E o Renoir, né? O Renoir, Auguste Renoir, é um importante pintor impressionista também. Ele é filho de uma costureira e de um alfaiate.
Eu adoro uma questão do Renoir, o que mais me chama a atenção é que ele era pintor, né? Ele trabalhou durante a juventude dele como pintor de porcelanas. Trabalha durante 5 anos. E tem muito a ver com as obras, as telas dele. Porque como é que ele prepara? Antes de pintar, ele percebe que se ele passa, né, uma base nessa tela, ou mais clara e brilhante, begezinha, assim, ou branca, né, ele tem uma luminosidade, ele conquista uma luminosidade na tela, porque a porcelana é claro, né, o azul tem toda essa luminosidade exaltada. É muito legal porque a gente vai ver cores de porcelana também, esse azul, tons rosas, nas obras dele, né? Bem característicos dessa porcelana de Sèvres, que é um local, né, francês muito famoso pela porcelana. Ele se muda então para Paris, né, e ele participa com 6 telas da primeira exposição dos impressionistas já em 74. Uma das imagens mais conhecidas dele é o baile de Moulin La Galette, 76. Ele apresenta na terceira exposição, né, dos impressionistas. A gente tem aí uma multidão em movimento, né, um dinamismo. É um baile em ar livre, em Paris, essa Paris moderna, né? E a gente tem um grupo de jovens se divertindo num baile. A gente tem essa luz vespertina, a gente sabe o horário que esse baile acontece pela luminosidade que o Renoir apresenta a imagem dele, né? A gente tem uma beleza festiva na imagem, por assim dizer. A gente tem movimentos e ruídos, né? Tem imagens que tem ruídos. A gente consegue quase que escutar o som desse baile, né? E é um baile que acontece no Moulin La Galette, que é um café em uma casa de dança em Montmartre, né? A tela é pintada em loco, a gente tem agora essas telas pintadas em loco. O Renoir se desloca até o Montmartre e ele vai ao Moulin La Galette para capturar essa imagem, digamos assim, né? E a gente tem toda a questão desse luz, dessa luminosidade, desse sol vespertino, né? Como ele é apresentado nesses tecidos, como tem essa impressão. Muito provavelmente o Renoir acaba essa imagem no estúdio e não em loco, né? A gente consegue perceber vários amigos e escritores, né, dele que estão, né, sendo apresentados na imagem e também trabalhadores locais. Ele não vai usar então esses modelos tradicionais dos pintores, dos artistas, mas amigos e pessoas que estão efetivamente nesse baile, né? E tem toda a questão, a interação entre esses grupos apresentados na tela. A gente tem aí a cena, né, principal da Marguerite Legrand, que é, né, a namorada do Renoir, que é apresentada nesse vestido aqui, rosa, né, e todas as questões do efeito de sombra, né, no vestido dessa moça. Aqui a gente tem a imagem, né, é uma imagem dançante, alegre, com som, com movimento, né? Parece que a gente participa, né, desse baile. Aqui a gente tem uma outra obra, o Balanço. Aqui dá para ver bem que eu falo sobre a questão da luminosidade e da cor e a impressão que esse fundo da tela dá, né? A gente vai ter tons de azuis e verde, bem colocado, verde ao fundo na paisagem, esses azuis principalmente evocados pelas vestimentas das personagens. A gente tem 4 pessoas aqui, 2 homens, uma criança e uma moça. Uma criança que está esperando para usar esse balanço, que está ocupado, né? E está ocupado por uma moça, a Jeanne, que é uma costureira de Montmartre, que aparece em outras obras, né, do Renoir. Uma outra obra bem interessante é o Almoço dos Barqueiros, de 81, aonde ele vai mostrar a varanda, né, no Rio, e um restaurante, né, Maison Fournaise. E aí a gente vai ter esse restaurante, essa interação entre esses personagens, essa paisagem ao fundo. A gente tem 14 personagens, todos os 14 são identificados e são amigos do pintor. E a gente tem a obra. É muito legal a questão, o branco, como esse branco não é branco, né? Como ele se funde com essa luminosidade nos nossos olhos.